Fala, meu povo, bom dia. Aqui são 5 horas da manhã, aproveitando esse momento aqui antes de ir para o trabalho, para mostrar para vocês como funciona o meu princípio básico que rege o meu sistema simplificado de revisões. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante, as revisões são muito importantes no estudo, você não pode deixá-las de fora. Dá uma acompanhada aí no vídeo, qualquer dúvida pode deixar o comentário que a gente vai ter o prazer de te ajudar. Um beijo! Vamos lá, meu povo. Eu vou mostrar aqui, tô falando baixinho porque o marido tá dormindo aqui do lado, são 5 horas da manhã. Mas como é que funciona? O que um concurseiro padrão faz? Vamos lá. Concurseiro tradicional. Normalmente o concurseiro tradicional, ele quer ver a aula, ele quer fazer a leitura, e junto com isso, né, ele normalmente faz os seus resumos e ainda faz questões. E ainda também tem a lei seca, né? Só que qual é o problema do concurseiro tradicional? Ele quer fazer tudo isso de uma vez só. Aí vamos dizer que ele demore aí nessa brincadeira umas 6 horas. Esse tempo é só um exemplo, tá? Não quer dizer que a pessoa necessariamente vai demorar isso, não. Qual é a minha ideia com o meu sistema de revisão? Realizar um parcelamento do estudo. Porque o que é o sistema de... O que é uma revisão? É você ter contato com aquela matéria naquele intervalo de tempo específico, justamente para você dizer para o seu cérebro, querido, eu ainda estou precisando disso, não esqueça. Então, como a gente viu pela curva do esquecimento, nas 24 horas seguintes nós perdemos mais da metade de tudo aquilo que a gente estudou. Uma semana depois, pouquíssima coisa lembrada. Um mês depois, já era, tá? Então, o que eu faço? Eu tenho contato com aquela matéria, a revisão é eu ter contato com aquela matéria justamente para dizer para o meu cérebro que eu ainda preciso daquele conteúdo para ele não descartar. Então, eu vou fazer o parcelamento desse estudo nesses intervalos de tempo. Então, vamos dizer aqui que no primeiro dia eu veja aula mais questões. E aí essa aula, pessoal, pode ser tanto a aula presencial como as videoaulas, tá? 24 horas depois, no segundo dia, eu já faço a leitura e questões. Certo? Uma semana depois, aí eu vou colocar aqui 7º/8º dia, né? Que é uma semana depois. Eu já posso fazer os meus resumos, ler a lei seca e mais questões. Então, vamos lá explicar. Acho que deu para perceber que eu faço exatamente as mesmas coisas que o concurseiro tradicional faz, só que utilizando esse estudo de forma parcelada, como as minhas revisões. Ou seja, aqui o concurseiro tradicional levou 6 horas para fazer tudo isso e fez isso tudo de uma vez. Ou seja, ele perdeu a oportunidade de utilizar tudo isso aqui como revisão. No meu caso, o que eu fiz? Eu parcelei esse estudo em 3 momentos.
No primeiro dia eu fiz a aula e questões, no segundo dia eu fiz a leitura e questões, e uma semana depois eu vi os meus resumos, lei seca e questões. Vamos para alguns detalhes. Primeiro, sempre vou ter questões logo após a teoria. Isso serve para fixar o conteúdo, certo? E justamente a gente tem aqui como um benefício, no caso aqui do concurseiro tradicional, normalmente ele quer resolver muitas questões. 200, 100, 80, 200, enfim. O que acontece? Se ele resolver tantas questões assim de uma vez, normalmente ele vai ver essas questões sem qualidade, ou seja, não vai ver os comentários, não vai ver o que acertou, o que errou, não vai ler os artigos relacionados àquela questão. Ou seja, eu não acho tão benéfico resolver tantas questões de uma vez, porque você acaba entrando no automático, tá? Então, eu também passo a ler essas questões. E aí, como você vai resolver questões nos 3 momentos, você pode diminuir o número dessas questões. Por exemplo, 30 aqui, 30 aqui, 30 aqui. E aí, acaba ficando mais ou menos o mesmo número de questões feitas, mas você faz com muito mais qualidade. Você faz com muito mais concentração, olhando o que errou, olhando o que acertou, olhando os artigos, enfim. Eu acho isso muito mais produtivo, certo? Então, eu também parcelo as questões e elas estão sempre presentes em todos os dias da revisão, beleza? Outra observação aqui que nós temos. Esses resumos. Camila, por que os resumos estão no último dia? Se você incluísse esses resumos aqui e aqui, provavelmente você iria anotar muito mais coisa do que precisa, tá? Você praticamente transcreveria a aula, transcreveria o que o professor está falando. Quando eu coloco no último dia da revisão, eu já tive contato com a aula, já fiz questões, já fiz a leitura, já fiz questões. Inclusive, já li até a lei seca, que pode ser antes, tá? E aí eu tenho muito mais ideia do que realmente cai em prova, do que realmente é importante estar nesses meus resumos. O que traz um benefício enorme para os resumos. Os resumos ficam muito mais enxutos, focados, com aquilo que realmente importa, enfim. Eu defendo que ele seja feito num terceiro momento, no último dia da revisão, beleza? Porque ele vai ficar muito mais voltado para aquilo que realmente precisa, beleza? Então, eu acho muito mais eficaz ele estar aqui. E aí, outro detalhe do sistema de revisão é que eu gosto também bastante de trabalhar com a diversificação. Vamos lá. O concurseiro tradicional, ele leva 6 horas para fazer tudo isso de uma vez. No sistema de parcelamento, vocês vão ver que a gente vai ter uma queda desse tempo em cada dia. Vamos dizer aqui só, hipoteticamente, 2 horas, 2 horas, 2 horas. Ou seja, eu vou levar exatamente o mesmo tempo que o concurseiro tradicional, só que eu vou conseguir fazer isso como se fossem as minhas revisões. Vou utilizar esse estudo como revisão. Então, não vou precisar adicionar uma revisão a mais no meu estudo. E aí, eu também gosto, como esse tempo é reduzido, de diversificar. Ou seja, o meu tempo reduziu para 2 horas, então eu consigo adicionar mais matérias. Aqui vamos dizer que seja matéria 1, eu consigo adicionar matéria 2 aqui, já que o meu tempo de estudo diminuiu. Então, aqui vai ter mais outras 2 horas, e aí eu vou inverter. Se aqui eu vi aula, aqui eu já boto para fazer a leitura, mais questões. Se aqui eu vi leitura no segundo dia da primeira matéria, M1, na M2, na matéria 2, eu já boto aula, mais questões. Então, você percebe que fazendo essa diversificação, ou seja, invertendo nas outras matérias a metodologia de estudo, você vai conseguir estudar durante muito mais tempo, você vai ter um rendimento muito maior. Imagina ficar o dia todo só vendo videoaula, ou o dia todo só lendo, ninguém merece, tá? Então, fazendo essas diversificações, ou seja, pegando os mesmos métodos, mas invertendo os dias, eu consigo fazer um estudo muito mais ativo, justamente porque o cérebro odeia a monotonia. Quanto mais a gente mudar a metodologia, mais concentrados nós ficaremos, mais mantendo a atenção nós conseguiremos ficar, beleza? Então, acredito que esse seja o princípio básico do meu sistema de revisão. Eu vou demorar o mesmo tempo
só que aproveitando o tempo de forma parcelada, e com isso eu vou acabar fazendo sem querer assim, sem querer querendo, as minhas revisões junto com o estudo. Valeu? É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida já sabe, bota um comentário aqui que eu vou ter o prazer de te ajudar. Valeu, até a próxima!